Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Lar Entre Linhas. E se vocês estão gostando, eu peço que vocês compartilhem, curtam, comentem, para que esses vídeos cheguem à maior quantidade de pessoas possível. Eu desde já agradeço bastante a colaboração de vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o budismo e a superação da dor. O budismo, ele se trata de uma ideia, uma forma de viver. São práticas que, se nós seguirmos, pode nos conduzir a uma vida melhor, a uma vida mais feliz, a uma vida com menos sofrimento, com menos angústias e mais próspera. O budismo, ele não fala em momento algum, Buda não era Deus, tampouco filho de Deus. Então, em momento algum, o budismo fala acerca da existência ou da não existência de Deus. Mas tão somente ele nos ensina como desenvolver nossas potencialidades como ser humano, tanto de forma conceitual como de forma intelectual, de modo que nós possamos viver, de forma melhor. Lidar melhor com os problemas do cotidiano, do dia a dia. A ciência moderna já tem comprovado que diversas práticas da sabedoria antiga, a exemplo do budismo, têm se mostrado verdadeiras, têm se mostrado eficientes para que nós possamos viver de uma maneira mais feliz, como, por exemplo, a meditação, prática do budismo. E o budismo, ele surgiu mais ou menos no século VI a.C., então ele é anterior ao cristianismo, 600 anos aproximadamente, e se ergueu sob os pensamentos de um grande mestre chamado Siddhartha Gautama. Se ergueu sob as ideias desse mestre, que nasceu numa cidade que hoje é o Nepal. Então vamos falar um pouquinho quem foi Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama nasceu um príncipe e quando ele nasceu foi profetizado que ele ou seria um grande político ou seria um grande mestre espiritual. E seu pai queria que ele desse continuidade ao reino. Por isso criou o Buda dentro de um palácio, longe de todos os males e super protegido, longe de tudo e de todas as dores do mundo, longe de tudo que pudesse impactar. Só que já existia dentro de Buda um desejo, uma vontade de ajudar a humanidade. E aos 19 anos ele pediu ao pai para sair do reino, para conhecer as pessoas e o reino que ele iria governar, que ele iria dar continuidade. E nesse momento ele se deparou com algumas coisas que ele nunca tinha visto, com algumas dores, com algumas realidades e refletiu profundamente sobre isso. Primeiramente, ele se deparou com uma pessoa adoecida, deteriorada, e ele perguntou para o seu servo, o que é isso? E o servo falou, isso é um doente, a doença faz parte da vida, todos nós um dia vamos adoecer. E Buda começou a refletir sobre aquilo. Depois ele viu uma pessoa idosa e voltou a perguntar ao servo, o que é isso? E o servo falou, isso é um idoso, uma pessoa velha. Um dia todos nós vamos envelhecer. E aquilo mais uma vez impactou Buda, ele nunca tinha visto. Depois ele viu uma pessoa sendo carregada no caixão e voltou a perguntar para o servo, o que é isso? E o servo falou, isso é uma pessoa morta, um falecido. A morte faz parte da vida. Todos nós um dia vamos falecer. E tudo aquilo impactou demais Buda, ele nunca tinha visto uma pessoa doente, uma pessoa envelhecida, um morto. E ele voltou para o palácio e passou a refletir sobre aquilo, porque ele nunca tinha tido nenhum tipo de contato com essas pessoas. Então ele passou a buscar respostas. Ele viu que fora do reino existia muita dor, muita doença, muita morte. Então ele passou a refletir. E aquelas necessidades, aquelas dores, despertou uma intensa necessidade dele de compreender o porquê que as pessoas sofriam tanto. E depois de sair do palácio e ter contato com diversos mestres espirituais e depois de refletir e meditar por 49 dias e com 39 anos de idade, depois de passar fome, inclusive de só comer o que caía das árvores, ele viu que os extremos
porque ele tinha tudo, né? E depois passou a se alimentar só do que caía das árvores. Então ele entendeu que os extremos não supriam as necessidades humanas. Foi daí o início para o caminho do meio. Ele alcançou, após uma meditação de 49 dias, ele alcançou o estado de iluminação. Que aí é quando se passa a se chamar Buda, né? Que ele teve contato com essas verdades, de compreensão do que seriam as dores do mundo. E ele nos apresenta as 4 nobres verdades. E a primeira grande nobre verdade de Buda é que a dor existe. A vida é sofrimento. Nascer gera dor, crescer gera dor, envelhecer gera dor, a morte gera dor. Então as mudanças geram dor. Compreender isso significa aceitar que a dor, o sofrimento, faz parte da vida. Não adianta, não tem como fugir dele. O sofrimento faz parte da vida. Significa uma aceitação desse sofrimento. As expectativas, né, geram dor. Então, a partir disso, ele reflete sobre uma segunda grande nobre verdade. A causa da dor. E a causa da dor seria o nosso apego. Nós sofremos porque desejamos algo, o nosso desejo, e depois sofremos porque temos medo de perder aquele algo que nós conquistamos. Então, a nossa ignorância, o nosso apego às coisas que são efêmeras, as coisas que nós necessariamente vamos perder, porque a vida é impermanente, a vida é efêmera. Então, me apegar ao outro que necessariamente vai sair da minha vida gera dor, gera angústia, gera sofrimento. Então, o sofrimento é gerado por esse apego. Então, aceitar a dor seria o caminho mais inteligente. Aceitar e entender que as dores existem como oportunidades que a vida nos dá para nós aprendermos e não como forma de nos punir. Então, ele reflete sobre uma terceira nobre verdade, que é o ensinamento acerca da cessação da dor. E como é que se daria essa cessação da dor? Quanto mais nós conseguirmos e aprendermos a nos alinhar ao nosso Dharma, o que seria o nosso Dharma, ao fluxo da vida, a natureza, ao fluxo da natureza, quanto mais nós formos autênticos com quem nós realmente somos, com o que nós realmente queremos, menos nós precisaríamos desses ajustes kármicos. O que seria o karma? Seria essa lei de ação e reação. É quando nós não estamos agindo de acordo com esse fluxo da vida. Então a vida vem e nos ensina, porque a vida ela é pedagógica. E através da dor, da angústia, do sofrimento, ela nos ensina para que nós voltemos a esse caminho. Então, quanto mais nós formos autênticos, quanto mais nós nos alinharmos ao fluxo da natureza, menos dor nós vamos gerar para nós e para o outro. E aqui é que ele nos apresenta um caminho para que isso aconteça, que é o caminho do meio, é a justa medida, o nobre óctuplo caminho. E o primeiro passo seria nós termos retas opiniões. O que seriam retas opiniões? Nós compreendermos as situações da vida de forma racional, compreendermos as coisas tal como elas são e formarmos nossas opiniões sobre elas, formar nossos conceitos e termos menos preconceitos sobre as coisas. Um outro caminho, o segundo passo, seriam nossas retas intenções. O que seriam essas retas intenções? São intenções verdadeiras. Saber o motivo das nossas escolhas, saber o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu estou fazendo isso, o que é que me motiva a fazer algo, né? Ter uma reta intenção. Aqui eu acho interessante, eu vou fazer uma conexão com o terceiro passo, que são as retas palavras. Retas palavras significa nós termos muito cuidado com o que nós vamos falar para o outro. Nós devemos falar o que a outra pessoa precisa ouvir com muita sabedoria, com muito cuidado. Nem falar tão muito, nem tão pouco, né? Ter esse justo, esse equilíbrio.
E aqui eu acho importante nós entendermos que nós devemos assumir um protagonismo da nossa vida. Porque nós somos agentes produtores e modificadores do meio. Então, a partir do momento que nós falamos algo, nós temos a capacidade de modificar uma realidade, de modificar a vida de uma pessoa. Então, quando eu falo algo de forma irrefletida, de forma impensada, é como se eu estivesse sendo apenas uma espectadora da vida. Eu me diminuo como ser humano. Eu não assumo esse protagonismo da vida. Então, eu tenho que entender, nós temos que entender que somos protagonistas e podemos modificar o meio, podemos interferir nas pessoas ao nosso redor. E é importante também nós entendermos que nós somos agentes do destino. Uma outra conduta, um outro caminho seriam as nossas retas condutas, que seria nós exatamente alinharmos o nosso pensamento com a nossa fala, com a nossa conduta, ter essa coerência, procurar ter essa coerência. E aqui eu acho importante nós reconhecermos nossa complexidade como seres humanos. Nós somos complexos, nós somos imperfeitos, então procurar fazer isso da melhor forma possível. É claro que nós não vamos conseguir na sua integralidade. Entra aqui o quinto passo, que é o reto meio de vida, isso que se reflete muito na nossa profissão. Tentar alinhar a forma que a gente se manifesta no mundo, inclusive na nossa profissão, com os nossos princípios, com o que nós acreditamos, para onde nós queremos seguir. Tem um diálogo no filme da Alice, né, que ela pergunta ao coelho assim: você pode me dizer qual o caminho que eu devo seguir? E ele pergunta: depende para onde você quer ir. E ela diz: eu não sei para onde eu quero ir. E é quando ele responde: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então é muito importante nós sabermos para onde nós queremos ir, porque senão nós vamos ser conduzidos, nós vamos ser levados por outras pessoas, nós não vamos ser agentes do nosso próprio destino. O próximo passo seria termos um reto esforço. Colocar um esforço necessário, nem tão muito, nem tão pouco, para que esses caminhos se concretizem, para que tenhamos retas opiniões, retas palavras, retas condutas, um esforço que nem seja um sobre-esforço e que nem nós fiquemos também na inércia, porque quando a gente fica na inércia, as outras pessoas que conduzem a nossa vida. E também reconhecermos a nossa condição de seres humanos. O sétimo e o oitavo passos seriam a reta atenção e a reta concentração. A reta atenção seria nós darmos atenção àquilo que é realmente importante, ou pelo menos ao que é realmente importante naquele momento. Muitas vezes nós não temos foco de atenção e acabamos não conseguindo fazer uma coisa de cada vez. Isso nos atrapalha, nos gera procrastinação. E a reta concentração também está relacionada a esse foco e também significa um contato, um ponto de contato com nós mesmos. Nós darmos atenção ao outro. Quando estarmos presente de forma real, empaticamente, numa escuta ativa para com o outro. Escutar presencialmente. Então, assim, esse é o nobre e octuplo caminho. Eu penso que o budismo ele é uma prática que pode ser seguida não como algo inalcançável e que pode ser uma excelente ferramenta para que nós tenhamos uma vida menos angustiante, menos sofrida. E de certa forma, em certo grau, em certo nível, todos nós podemos atingir um certo grau de iluminação. Claro que dentro da nossa realidade, dentro da nossa humanidade. E eu vou terminar esse vídeo com uma frase de Buda que diz assim: ninguém nos salva a não ser nós mesmos. Ninguém pode e ninguém vai. Nós mesmos devemos percorrer o caminho. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, critiquem. E desde já, muito, muito obrigada. E eu aguardo sugestões de outros temas e outros vídeos. Até a próxima!